Circuito Mega Space Santa Luzia, Minas Gerais. Vamos conferir a 9ª etapa da Copa Minas Rio, que vale como 7ª etapa do Carioca de Turismo 2013. Na pole position, Eduardo Gontijo, Celta 31. Segunda posição, Wanderson Freitas, 77, que é o líder do campeonato. Em terceiro, o Leandro Freitas, número 7. Quarto, o Wilton Pena, 53. Até aqui todos da categoria Super. Em quinto, Thiago Tambasco, 46, primeiro no grid da categoria Light. Em sexto, o Flávio Costa, 83, categoria Super. Em sétimo, o Paulo Lanfred, 84, primeiro no grid entre os cariocas. Em oitavo, o Túlio Coelho, número 11, categoria Light. Nono, Paulo Pena, 98, também da Light. Em décimo, o Alexandre Seda, número 9, segundo no grid do Carioca. 11º, o Carlos Eduardo Silva, número 771, o Chiquinho, categoria Light. Essa prova tem o patrocínio da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esporte e Lazer. Atenção, sinal verde aceso e está valendo. É a 9ª etapa da Copa Minas Rio, valendo como 7ª etapa do Carioca 2013. Depois da largada, os pilotos vão para a subida, com essa inclinação só no circuito de Minas Gerais. Turma da Federação Mineira monta a chicana no final da reta para dar mais segurança aos pilotos, que já estão descendo, e o 77 Wanderson Freitas assume a liderança, que estava com o Eduardo Gontijo. Início de prova, pelotão compacto, e o Paulo Lanfred lidera entre os cariocas. Wanderson Freitas na ponta, Gontijo segundo, depois Leandro Freitas, Wilton Pena, Flávio Costa, Thiago Tambasco liderando a Light. Na sequência, o Túlio Coelho, Paulo Pena, Lanfred, Seda e Chiquinho. O Wanderson Freitas começa a abrir na ponta. O Leandro deu uma atravessada ali na terceira posição. Ele é pressionado pelo Wilton Pena, e o Flávio Costa colocando por dentro. Acaba tocando ali no Wilton Pena. Com isso, o Leandro se afasta, ele é o líder do campeonato. Circuito Mega Space, 2.600 metros em Santa Luzia, Minas Gerais. O 77 é o Wanderson Freitas, lidera a prova e é vice-líder da Copa Minas Rio. Na sequência, Gontijo, Leandro, Wilton, Flávio, Tambasco, Túlio, Paulo Pena, Lanfred, Alexandre Seda e Chiquinho, que é o 771, é o Carlos Eduardo Silva. Líder completa a volta, vai para a chicana. A organização é da Federação Mineira de Automobilismo, com apoio da FAERJ, que é a Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro. O Wanderson Freitas, vice-líder do Mineiro e da Copa Minas Rio na categoria Super. Thiago Tambasco é líder da Light no Campeonato Mineiro e na Copa Minas Rio. Lanfred lidera o Carioca, e a gente vai de carona com o Alexandre Seda, segundo na prova entre os cariocas. Logo à sua frente, o Paulo Lanfred, como eu disse, lidera o Campeonato Carioca. Olha o líder 77, Wanderson Freitas, e o vice-líder Eduardo Gontijo está com a pressão do Leandro Freitas em cima dele. Na sequência tem o Wilton Pena, o Flávio Costa, Thiago Tambasco é sexto, mas lidera a Light. Alexandre Seda brigando com o Chiquinho. Essa é a curva da vitória antes da reta, tem forma da cabeça de um cotonete, e o Leandro Freitas por dentro vai tentando superar o Eduardo Gontijo. O líder vai chegando na chicana, é o Wanderson Freitas, que largou na segunda posição do grid. Eduardo Gontijo mantém o segundo posto, o Leandro o terceiro, depois Wilton Pena, Flávio Costa e Thiago Tambasco liderando a categoria Light. Ponteiro já na parte alta do circuito, corrida sempre equilibrada, principalmente no início, e o Wilton Pena emparelha com o Leandro Freitas, que se defende. Os dois vão lado a lado, e com isso o Wanderson Freitas abre pequena diferença na ponta e as posições se mantêm. Gontijo, Leandro, Wilton, depois Flávio, Thiago Tambasco, mais atrás o Túlio Coelho, Paulo Pena, Paulo Lanfred liderando entre os cariocas. O Wanderson abriu na ponta, Eduardo Gontijo segura esse pelotão, ele é o vice-líder. E no gol 7, o Leandro Freitas, que não pode se descuidar da turma que vem atrás. O Celta 31 está na vice-liderança, é o Eduardo Gontijo que largou na pole. E a gente recupera uma imagem do início da prova, quando o Leandro Freitas, número 7, se esfregou no Eduardo Gontijo. O Wanderson já passou na ponta, depois vem a briga que interessa. E aí que mora o perigo. O Leandro acerta o Wilton Pena, que toca no Gontijo. Pior para o Wilton Pena, que volta no final desse pelotão.
771 é o Chiquinho, que vai na frente do Paulo Lanfred, que é o líder entre os cariocas, Costa 84. Daí o Wanderson Freitas 77, líder desde a primeira volta, abriu na ponta. Piloto da cidade de Contagem. Eduardo Gontijo resiste na segunda posição, com o Leandro, Wilton e Flávio Costa esperando uma brecha para tentar a ultrapassagem. O líder passa na chicana. Olha o Leandro tentando superar o Gontijo. Ali tem bandeira amarela, não pode ultrapassar. O Leandro acaba passando, vai ter que devolver a posição. E o Wilton Pena ficou. O 771 é o Carlos Eduardo Silva, o Chiquinho, mais atrás Alexandre Seda da Prime Stone, primeiro entre os cariocas, porque o Lanfred parou. Essa prova vale pelo Carioca, tem o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esportes e Lazer. Conferindo ali, passou Leandro Freitas ainda em segundo, Gontijo do lado do Tambasco, depois Flávio Costa, Túlio Coelho e Wilton Pena. Depois passou o Paulo Pena, o Chiquinho vai na oitava posição com Alexandre Seda por perto no gol 9. Líder entre os cariocas porque o Lanfred foi para o boxe. O Lanfred tenta resolver o problema no seu carro. Ele é o líder do Carioca 2013. E olha a tranquilidade do Wanderson Freitas na ponta dessa nona etapa da Copa Minas Rio. Ele vai pela reta dos boxes, enquanto a disputa pela segunda posição está na reta oposta. Na equipe de pista e resgate temos a turma experiente do Rio Motor Racing Clube. Chegando na chicana o Tambasco, depois Gontijo, Wilton Pena, Leandro Freitas, que já devolveu a posição, Flávio Costa, Túlio Coelho e Paulo Pena. Grupo compacto. O Leandro Freitas, quando foi devolver a posição para o Gontijo, tomou outras ultrapassagens. E o Wilton Pena passa Tambasco, assume a vice-liderança. O Leandro vai na mesma balada. Eu lembro que o Tambasco é o líder da categoria Light e vai aí brigando contra a turma da categoria Super. E o líder é o Wanderson Freitas, também categoria Super, soberano na prova, fazendo a curva da vitória. Wilton Pena agora é o vice-líder. Thiago Tambasco é o terceiro. Leandro Freitas quarto. Eduardo Gontijo quinto, com Flávio Costa muito próximo. O líder já vai no subidão, mantendo regularidade e fazendo a melhor volta. E o Tambasco voltou para segundo, depois Wilton Pena, Leandro Freitas e Flávio Costa. Encosta no Gontijo ao gol 83. Na sequência, o Túlio Coelho e o Paulo Pena, 98. E vamos de carona com o Alexandre Seda, da Prime Stone Pedras Preciosas, primeiro entre os cariocas. Acaba de passar na chicana. O Wilton Pena volta para a vice-liderança, dá uma escorregada, tá andando forte. Thiago Tambasco é terceiro, Leandro Freitas quarto, número 7. Depois o Eduardo Gontijo, com o Flávio Costa na sua cola. É a nona etapa da Copa Minas Rio, valendo como sétima do Carioca 2013, com patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria de Esportes e Lazer, e o Gontijo foi pro box. Essa é a imagem recuperada do Alexandre Seda quando ultrapassou o Lanfred com problemas. Lanfred abriu, ele agradeceu. E o líder completa mais uma volta, média de 88 km por hora, é o Wanderson Freitas, e ele entra agora na última volta. O segundo colocado é o Wilton Pena, número 53, que já abriu vantagem para o Leandro Freitas. Está aí o vice-líder, travando as rodas na entrada da chicana. O Leandro Freitas, carro número 7, que é o líder do campeonato, vem na terceira posição. E o número 77 é o Wanderson Freitas, que é o líder, vai faturar mais uma na Copa Minas Rio, diminuindo a diferença para o seu irmão Leandro, que é o líder do campeonato, número 7. Flávio Costa persegue o Leandro Freitas. O Alexandre Seda é o líder da prova do Carioca, a sétima etapa. E o Thiago Tambasco lidera a categoria Light. 77 é o vice-líder no geral do Mineiro e da Copa Minas Rio. E a prova vai chegando ao final. O Wanderson Freitas está aí, largou em segundo, logo assumiu a ponta. E entra na reta de chegada o diretor de prova da Federação Mineira de Automobilismo, já com a bandeira quadriculada na mão. E a vitória fica com Wanderson Freitas. Vitória do piloto da cidade de Contagem, que mantém a vice-liderança da Copa. Wilton Pena vem para cruzar em segundo, imprimindo ritmo forte nesse final de prova, é o número 53. Número 7, Leandro Freitas, líder da Copa, é o terceiro. Flávio Costa, 83, é o quarto. Thiago Tambasco, 46, cruza em quinto no geral, mas vence categoria Light e dispara no campeonato. Paulo Pena, 98, é sexto no geral e segundo na categoria Light. Depois cruza o Túlio Coelho, que foi desclassificado pela direção de prova.
O 31 é o Eduardo Gontijo, que fica em sétimo, foi no boxe e voltou para a pista. Em oitavo chega o Chiquinho e junto dele o Alexandre Seda, que vence a prova do Carioca e diminui a diferença para o Paulo Lanfredi na pontuação geral do campeonato. Vamos então agora ao pódio da nona etapa da Copa Minas Rio. Em quinto, Thiago Tambasco. Quarto, Flávio Costa. Terceiro, Leandro Freitas. Em segundo, Hilton Pena. E em primeiro, o Wanderson Freitas.